Olá, meu nome é Robson Alves, sou membro do programa de extensão PESLI, Programa de Educação em Software Livre. Iremos começar uma videoaula que abordará o tema Memória ROM e Memória RAM. Muito obrigado a todos e bons estudos. Introdução. No que se refere ao hardware dos computadores, entendemos como memórias os dispositivos que armazenam os dados, com os quais o processador trabalha. Há essencialmente duas categorias de memória: a memória ROM, Read Only Memory, que permite apenas a leitura dos dados e não perde informação na ausência de energia, e a RAM, Random Access Memory, que permite ao processador tanto a leitura quanto a gravação de dados, e perde informação quando não há alimentação elétrica. Nesse vídeo, a gente vai apresentar os principais tipos de memórias, tanto as memórias ROM quanto a memória RAM, assim como mostra as características mais importantes desses dispositivos, como frequência, latência, encapsulamento, tecnologia, entre outros. Memória ROM. As memórias ROM, Read Only Memory, recebem esse nome porque os dados são gravados nelas apenas uma vez. Depois disso, essas informações não podem ser apagadas nem alteradas, apenas lidas pelo computador, exceto por meio de procedimentos especiais. Outra característica das memórias ROM é que elas são do tipo não voláteis, ou seja, os dados são gravados, não são perdidos na ausência de energia elétrica. Vamos para os principais tipos de memória ROM. Vamos começar com a PROM, Programmable Read Only Memory. Esse é um dos primeiros tipos de memória ROM. A gravação de dados nesse tipo é realizada por meio de aparelhos que trabalham através de uma reação física com elementos elétricos. Uma vez que isso ocorre, os dados são gravados na memória PROM e não podem mais ser apagados ou alterados. Já a EEPROM, Erasable Programmable Read Only Memory, as memórias EEPROM têm como principal característica a capacidade de permitir que dados sejam regravados no dispositivo. Isso é feito com o auxílio de um componente que emite luz ultravioleta. Nesse processo, os dados são gravados e apagados por completo. Somente depois disso é que uma nova gravação pode ser feita. Agora vamos falar um pouquinho sobre a EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Esse tipo de memória ROM também permite a regravação de dados. No entanto, ao contrário do que acontece com as memórias EEPROM, os processos para apagar e gravar os dados são feitos eletricamente, não através de raios ultravioletas, como na EEPROM, fazendo com que não seja necessário mover o dispositivo de seu lugar para um aparelho especial, para que a regravação ocorra. A EAPROM, Electrically Alterable Programmable Read Only Memory, as memórias EAPROM podem ser vistas como um tipo de EEPROM. A sua principal característica é o fato de que os dados gravados podem ser alterados aos poucos, razão pela qual esse tipo é geralmente utilizado em aplicações que exigem apenas reescrita parcial das informações. Agora as memórias flash. As memórias flash, muito comuns no dia a dia, também podem ser vistas como um tipo de EEPROM. No entanto, o processo de gravação e regravação é muito mais rápido. Além disso, as memórias flash são muito mais duráveis e podem guardar um volume elevado de dados. É possível saber mais sobre esse tipo de memória através de pesquisas e interações na internet. CD-ROM e DVD-ROM e afins. Essa é uma característica de discos ópticos, onde os dados são gravados apenas uma vez, seja de fábrica, como CDs de música, ou com dados próprios do usuário, gravado através do seu próprio desktop, quando o próprio efetua a gravação. Há também uma categoria que pode ser comparada ao tipo de EEPROM, pois permite a regravação de dados. É o CD-RW ou DVD-RW e afins. Esses podem ser regraváveis.
Vamos falar um pouco agora sobre outro tipo de memória, a memória RAM. As memórias RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, constituem uma das partes mais importantes do computador, pois nelas que o processador armazena os dados com os quais está trabalhando. Esse tipo de memória tem um processo de gravação de dados extremamente rápido, se comparado com vários outros tipos de memória RAM. No entanto, as informações gravadas se perdem quando não há mais alimentação de energia elétrica, isto é, quando o computador é desligado, sendo, portanto, um tipo de memória volátil. Há dois tipos de tecnologia de memória RAM, que são muito utilizadas: a estática e a dinâmica, isso é, a SRAM, Static, e a DRAM, Dynamic, respectivamente. Há também o tipo mais recente, chamado de MRAM. Vamos falar um pouco sobre esses tipos agora. Vamos começar pela SRAM, Static Random Access Memory, RAM estática. Esse tipo é muito mais rápido que as memórias DRAM, porém armazena menos dados e possui um preço elevado se considerarmos o custo por megabyte. Memórias SRAM costumam ser utilizadas como cache. Agora vamos para a DRAM, Dynamic Random Access Memory, RAM dinâmico. Memórias desse tipo possuem uma capacidade alta de armazenamento, isto é, podem comportar grande quantidade de dados. No entanto, o acesso a essas informações costuma ser mais lento que o acesso às memórias estáticas. Esse tipo também costuma ter um preço bem menor quando comparado ao tipo estático. Agora vamos falar da MRAM, Magneto-Active Random Access Memory, RAM magneto-resistiva. A memória MRAM vem sendo estudada há tempos, mas somente nos últimos anos é que as primeiras unidades surgiram. Trata-se de um tipo de memória até certo ponto semelhante à DRAM, mas que utiliza células magnéticas. Graças a isso, essas memórias consomem menor quantidade de energia, são mais rápidas e armazenam dados por um longo tempo, mesmo na ausência de energia elétrica. O problema das memórias MRAM é que elas armazenam pouca quantidade de dados e são muito caras. Portanto, pouco provavelmente serão adotados em larga escala. Módulos de memória. Entendemos como módulo, ou ainda pente, uma pequena placa onde são instalados os encapsulamentos de memória. Essa placa é encaixada na placa-mãe por meio de encaixes, ou os slots, específicos para isso. Vamos fazer uma breve descrição dos tipos mais comuns de módulo. Vamos começar pelo SIP, Single Inline Pins Package. É um dos primeiros tipos de módulos que chegaram ao mercado. É formado por chips com encapsulamento DIP. Em geral, esses módulos eram soldados na placa-mãe. Agora vamos falar do SIM, Single Inline Memory Module. Módulos desse tipo não eram soldados, mas encaixados na placa-mãe. A primeira versão continha 30 terminais de contato, ou SIM de 30 vias, e era formado por um conjunto de 8 chips, ou 9 para paridade. Com isso, podiam transferir 1 byte por ciclo de clock. Posteriormente, surgiu uma versão com 72 pinos, o SIM de 72 vias. Portanto, maior e capaz de transferir 32 bits por vez. Módulos SIM de 30 vias podiam ser encontrados com capacidades que iam de 1 MB a 16 MB. Módulos SIM de 72 vias, por sua vez, eram comumente encontrados com capacidades que iam de 4 MB a 64 MB. O DIMM, Double Inline Memory Module. Os módulos DIMM levam esse nome por terem terminais de contatos em ambos os lados do pente. São capazes de transferir 64 bits por vez. A primeira versão, aplicada em uma memória SDRAM, tinha 168 pinos,
Em seguida, foram lançados módulos de 184 vias, utilizados em memórias DDR, e módulos de 240 vias, utilizados em módulos DDR2 e DDR3. Existe um padrão DIMM de tamanho reduzido chamado SO-DIMM, Small Outline DIMM, que são utilizados principalmente em computadores portáteis como notebooks. Vamos falar um pouco agora sobre tecnologias de memórias. Várias tecnologias de memória foram criadas e são criadas com o passar do tempo. E graças a isso que, periodicamente, encontramos memórias mais rápidas, com maior capacidade e até memórias que exigem cada vez menos energia. Eis uma breve descrição dos principais tipos de RAM. Fast Page Mode, FPM, uma das primeiras tecnologias de memória RAM. Com o FPM, a primeira leitura da memória tem um tempo de acesso maior que as leituras seguintes. Isso porque são feitas, na verdade, 4 operações de leitura seguidas, ao invés de apenas uma. Em um esquema do tipo XYYY, por exemplo, 3222 ou 6333, a primeira leitura acaba sendo mais demorada, mas as 3 seguintes são mais rápidas. Isso porque o controlador de memória trabalha apenas uma vez com o endereço de uma linha, e em seguida trabalha com uma sequência de 4 colunas. Ao invés de trabalhar com um sinal de uma linha e um de uma coluna por cada bit. Memórias FPM utilizam módulo SIM, tanto de 30 quanto de 72 vias. EDO, Extended Data Output. A sucessora da tecnologia FPM é a EDO, que possui como destaque a capacidade de permitir que um endereço de memória seja acessado ao mesmo tempo em que uma solicitação anterior ainda está em andamento. Esse tipo foi aplicado principalmente em módulos SIM, mas também chegou a ser encontrado em módulos DIMM de 168 vias. Hoje também uma tecnologia semelhante chamada BEDO, Burst EDO, que trabalhava mais rapidamente por ter tempo de acesso menor, mas quase não foi utilizada, pois tinha um custo maior por ser de propriedade da empresa Micron. Além disso, foi ofuscada pela chegada da tecnologia SRAM. Vamos falar um pouco agora da SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. As memórias FPM e EDO são assíncronas, o que significa que não trabalham de forma sincronizada com o processador. O problema é que, com processadores cada vez mais rápidos, isso começou a se tornar um problema, pois muitas vezes o processador tinha que esperar demais para ter acesso aos dados da memória. As memórias SDRAM, por sua vez, trabalham de forma sincronizada com o processador, evitando os problemas de atraso. A partir dessa tecnologia, passou-se a considerar a frequência com a qual a memória trabalha para a medida de velocidade. Surgiam então as memórias SDR e SDRAM, Single Data Rate SDRAM, que podiam trabalhar com 66 MHz, 100 MHz e 133 MHz, também chamadas de PC66, PC100 e PC133, respectivamente. Muitas pessoas se referem a essa memória apenas como memórias SDRAM, ou ainda como memórias DIMM, por causa do seu módulo. No entanto, a denominação SDR é a mais adequada. DDR SDRAM, Double Data Rate SDRAM. As memórias DDR apresentam uma evolução significativa em relação ao padrão SDR. Isso porque elas são capazes de lidar com o dobro de dados em cada ciclo de clock. Memórias SDR trabalham apenas com uma operação por ciclo. Assim, uma memória DDR que trabalha a frequência de 100 MHz, por exemplo, acaba dobrando seu desempenho, como se trabalhasse a uma taxa de 200 MHz. Visualmente, é possível identificá-las facilmente em relação aos módulos SDR, porque este último contém 2 divisões na parte inferior, onde estão seus contatos. DDR2 SDRAM. Como o nome indica, as memórias DDR2 são uma evolução das memórias DDR. Sua principal característica é a capacidade de trabalhar com 4 operações por ciclo de clock, portanto, o dobro do padrão anterior.
Os módulos DDR2 também contam com apenas uma divisão em sua parte inferior. No entanto, essa abertura é um pouco mais deslocada para o lado. Você pode observar a imagem da memória DDR2 e acima a DDR. Note que a posição da divisão entre os terminais de contato é diferente. DDR3 SDRAM. As memórias DDR3 são obviamente uma evolução das memórias DDR2. Novamente, aqui dobra-se a quantidade de operações de ciclo de clock, dessa vez passando a ter 8 operações a cada ciclo de clock de uma vez. Finalizando, com o passar do tempo, a evolução das tecnologias de memória não somente as torna mais rápidas, mas também faz com que passem a contar com uma maior capacidade de armazenamento de dados. Memórias ROM do tipo flash, por exemplo, podem armazenar vários gigabytes. No que se refere às memórias RAM, o mesmo ocorre. A indústria não para de trabalhar para aumentar ainda mais a velocidade e a capacidade desses dispositivos. Então não se espante se você ouvir falar de uma nova tecnologia de memória que poderá se tornar um novo padrão de mercado. Muito obrigado, até logo.